o Cruzeiro que contratou o primeiro atleta aí para essa janela, o Gabriel Rojas, 28 anos, argentino, jogador do Racing, só falta ele desembarcar em Belo Horizonte, fazer os exames médicos e tirar aquela foto, né? Posar para aquela foto oficial com a camisa do Cruzeiro, mas tá tudo certo entre as partes. Uma negociação que tá aí estimada um pouquinho a mais de 6 milhões de dólares. Alguns detalhes aí importantes nesse contrato até o fim de 2029. E aí, ô Romano? A esposa dele, a Sol Gonzalez, colocou mescla de sensações. Vamos sentir muita falta da academia. E aí uma foto do Gabriel Rojas, que está de malas prontas, já arrumando a mudança para morar em Belo Horizonte. Jogador que chega aí nos próximos dias à capital mineira. Um outro atleta que o Cruzeiro quer do Racing é o Sousa, mas ainda não tem proposta oficial. Vamos aguardar se isso vai acontecer durante a semana para ter esse zagueiro barra volante ou volante barra zagueiro que também tá no radar do Cruzeiro, tá na mira do Cruzeiro, algo que noticiamos na semana passada e vai ganhando essa notícia forma na Argentina, enfim, essa forma do Cruzeiro também querer mais um atleta do Racing. Agora, uma informação da manhã de hoje, Romano, é do Kaique Kenji. O Cruzeiro está conversando para renovar o contrato desse jogador. Termina em dezembro de 2028 o atual vínculo, mas a intenção do Cruzeiro é estender esse vínculo contratual com um jovem atleta que vem recebendo oportunidades com o técnico Arthur Jorge, entrando nas partidas do Cruzeiro, é o filho do Kleber. Sim. Né? É um jogador que já mostrou muito potencial no Cruzeiro e agora o trabalho é esse, renovar o contrato desse cria da toca, para que possa ter mais tranquilidade também no trabalho dele dentro do Cruzeiro. Ô Simões, eu renovaria ontem. Exato, é muito bom jogador. Muito bom jogador. Filho de peixe, né? O pai dele era um cracaço de bola. Tá doido. Lateral esquerdo. É interessante, né? Tem duas curiosidades aí, né? Primeiro que o Cruzeiro também, e por causa daquele grande time de 1966, também tem um apelido de academia, né? Sim. Assim como o Racing e o Palmeiras, né? Então, quer dizer, é o Rojas trocando uma academia por outra academia e lembrando que um dos maiores defensores da história do Cruzeiro veio do Racing, né? Roberto Perfumo. Ah, é? Roberto Perfumo foi campeão da Libertadores e do mundo com o Racing em 1967 e em 1971 desembarcou no Cruzeiro e é considerado por muitos, né, o maior zagueiro da história do Cruzeiro, mas sem dúvida nenhuma, um dos maiores, era conhecido como Marechal, né, e um jogadoraço. Então, quer dizer, a história mostra aí que defensor do Racing vir pro Cruzeiro dá certo. Já foi gente daqui pra lá também, né? Ademir, lembra do volante? Sim. O Alberto Rodrigues apelidou de Canarinho. Ele trocou o Cruzeiro pelo Racing no momento ali no início dos anos 90. É o Cruzeiro então, Romano, atacando nessas frentes. Falamos de volante, já falamos a situação do Rojas, o atacante, a situação do Gabriel Peck ainda continua em negociação, nada fechou ainda, mas continua em negociação para ter também esse atleta. Em relação ao primeiro volante, o primeiro nome da lista é o Sousa, o Gabriel Rojas foi contratado. Esse vamos colocar assim, a prioridade do Cruzeiro. Essa é a prioridade do Cruzeiro. A zaga, Romano, eu vou explicar que é o seguinte, se o Cruzeiro perder um zagueiro, se chegar alguém para levar algum zagueiro do Cruzeiro, o primeiro nome da lista é o do Igor Júlio, do Brighton, já se declarou cruzeirense, é mineiro de bom sucesso. O Igor Júlio tá de férias, inclusive aqui em Minas Gerais com a família, descansando também com os amigos, mas é o primeiro nome da lista. Vamos aguardar as movimentações de mercado em relação ao Kaique. A proposta do Betis foi muito baixa, né, naquilo que o Cruzeiro quer de 15 milhões de euros. A proposta não foi legal. A proposta do Como também, que chegou, não agradou. Se chegar coisa melhor, se chegar coisa maior, vamos ver se o Cruzeiro vai querer negociar o atleta, né? Então, nada ainda foi legal para uma saída do Kaique, mas é o Cruzeiro também observando o mercado. Com essa saída do Cauã Prates, a reposição imediata já foi do Gabriel Rojas, Xará. É isso aí, Gabriel Rojas contratado. Ô, Nath, sobre o Kaique Kenji, eu renovaria ontem, tá? Eu também, é bom jogador, tem crescido de produção agora com o Arthur Jorge, né? É um treinador que confia também nos novos talentos, dá confiança, põe pra jogar. O Kaique Kenji, inclusive, entrou em jogos decisivos aí, né? Dessa reta final
desse primeiro turno aí de Campeonato Brasileiro e Libertadores, enfim. Então, também renovaria, é um jogador visado pelas características, velocidade, drible, um jogador de beirada, né, que a gente sabe é sempre muito valorizado. Então, o Cruzeiro por um bom caminho, tanto nas renovações quanto nas contratações. A chegada do Rojas, vejo como uma ótima escolha do Cruzeiro no mercado, jogador experiente, que oferece poder ofensivo, vai muito bem nos cruzamentos, nas bolas longas, acho que isso pode beneficiar demais o Cruzeiro, chega bem à linha de fundo e olha para o Sousa também, que é um jogador que já esteve no radar de outros clubes brasileiros, Corinthians, Flamengo, e que além de ser um ótimo primeiro volante, tem qualidade no passe, a versatilidade de também jogar como zagueiro, né? E nessa maratona de jogos que o Cruzeiro terá pela frente, fortalecer esse grupo é fundamental. Também acho. Porque essa movimentação, né? Ouvíamos o Simões, a Nath, essa movimentação de mercado, ela acontece. E o Cruzeiro mapeou esses pontos, né, de ataque, lateral e volante como os emergenciais e vai observando, né? Por exemplo, o Japa tem a Liga Europa batendo a porta e o Coritiba querendo ele. O Wanderson, jogador que pode não permanecer no Cruzeiro, né? Teve muito cartaz com o Jardim, mas esse cartaz perdeu muito com o técnico Arthur Jorge. Chico da Costa, que é um volante referência, não é muito a característica do técnico Arthur Jorge. O que eu quero dizer com isso? Essa movimentação de saída também propicia a chegada de atletas e o Cruzeiro quer fazer tudo isso com os pés no chão para ter um elenco forte para a disputa da Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Lembrando que dia 22 de julho já é a semana do Internacional, né? Então o Cruzeiro já está trabalhando também para ter essa equipe formada pensando na retomada do Brasileirão. Xará. Se o Kaique vai embora, além do Rojas, o Cruzeiro deveria procurar outro lateral? A pergunta está lançada. Sim, com certeza, HG. É necessário que o Cruzeiro busque outro lateral se o Kaique for negociado nessa janela. E existe essa possibilidade muito grande do Kaique sair. Eu até trouxe isso no Band News na área. Na semana passada, na quarta-feira, véspera de feriado, eu conversei com uma pessoa que está muito ligada a mercado e tal. E essa pessoa me disse que achava improvável que o Kaique permanecesse no Cruzeiro diante do número de consultas que o jogador teve nos últimos dias. A gente está falando de Sporting, de Barcelona, Como, Betis, Inter de Milão, Tottenham, o próprio Flamengo. Então, diante disso tudo, o que essa pessoa imagina é que o Kaique de fato será negociado. E aí eu também tenho essa imaginação, digamos assim, ou esse feeling, esse sentimento. Porque olhando para hoje, por mais que o Cruzeiro peça 15 milhões de euros, nós estamos falando de um lateral extremamente promissor. Um cara que foi convocado às vésperas da Copa do Mundo para um amistoso, que esteve muito perto de ser convocado para a seleção brasileira, pensando na disputa da Copa do Mundo. Então, cara, se a gente olha para tudo que está acontecendo, para tudo que a gente vê, o mais provável é que o Kaique seja negociado. E aí é legal buscar o Rojas, sim, pensando talvez até numa saída do Kaique, mas como o Cruzeiro perderá também o Cauã Prates, por mais que outros jogadores possam fazer aquela função, e aí eu falo de Cauã Moraes e Vidalba, hoje o Cruzeiro tem a necessidade, para mim, de buscar um segundo lateral. Aqui só dar uma elogiada na contratação, né? O Rojas é um baita de um lateral, muito bom lateral. O Cruzeiro foi muito bem no mercado. O Rojas, ele vem de temporadas sendo um dos protagonistas dessa equipe do Racing. O Racing que foi bem em 2024, venceu a Copa Sul-Americana. O Racing que foi bem em 2025, foi semifinalista da Copa Libertadores, saiu para o Flamengo. Então é um jogador muito qualificado, que tem uma qualidade muito alta no passe, principalmente o passe ofensivo, ou seja, chega muito próximo da área, faz bons cruzamentos, acha muito bem os seus atacantes. Então eu acho que o Cruzeiro qualificou e muito bem o seu elenco com a chegada do Rojas. Aí agora o leque ele é mais amplo, né? Aí a gente abre a conversa para falar sobre esse tema que o Thiago acabou de colocar. O Rojas chega a partir de quê? De uma possível saída do Kaique? Ou ele chega nesse momento para agregar e fortalecer ainda mais esse elenco do Cruzeiro? Porque aí o Cruzeiro fica extremamente forte na lateral esquerda. Sai um, entra outro, o nível vai ser mantido, as qualidades vão ser impostas e propostas dentro de cada um dos jogos. Agora é esse o leque que a gente abre, né? Porque o Cruzeiro não tem o Cauã Prates mais, porque foi negociado com o Borussia, que é um jovem talentosíssimo, vai brilhar muito no futebol mundial. Então o Cruzeiro já perdeu esse lateral que sai em agosto e agora vive essa questão. O Kaique fica, o Kaique sai.
Como que vai ser? Porque o Cruzeiro tendo o Rojas e tendo o Kaique, eu só vejo qualidade para essa equipe do Cruzeiro e com ampliação, por exemplo, falando especificamente do Rojas, muita gente fala, a qualidade dele para defender, ela é um pouco mais baixa do que aquilo que a gente vê ele à frente no ataque. Mas eu acredito bastante no técnico do Cruzeiro, o Arthur Jorge pode sim qualificar e muito bem defensivamente esse jogador que é o Rojas. Os racinguistas estão lamentando muito a saída do Rojas. Porque até nesse declínio técnico do Racing, o Rojas era o jogador que conseguia manter a média alta nas suas atuações, né? E quando o Elton cita a respeito do Rojas ser um lateral menos defensivo do que ofensivo, e ele defende menos do que o Kaique, a gente está dizendo, né, que ele defenda mal, ele defende menos que o Kaique. Que o Kaique ele estabeleceu para mim um sarrafo de ser o melhor lateral esquerdo do Brasil para mim, e principalmente no que diz respeito ao desarme, principalmente no que diz respeito à parte defensiva. O Cruzeiro traz um lateral muito experiente, que eu considero de um nível técnico muito bom, 6 milhões de dólares, 3 anos e meio de contrato, né? O contrato dele vai até o final de 2029 e essa resposta para essa pergunta, né? Para essa bola que o Elton jogou viva aí no meio, aqui para cima, para todos nós, a gente só vai saber de fato com o tempo. Fato é, o Cruzeiro necessitava, independente de venda ou não do Kaique, de trazer mais um lateral. O Cruzeiro, tem a situação do Vidalba, até vejo uma parte da torcida já se alimentando muito com essa situação, como se ela fosse já uma realidade. Vamos lá, o Vidalba entrou e entrou muito bem em 2 jogos contra o Bahia e contra o Barcelona de Guayaquil, contra o Bahia num contexto em que o Cruzeiro estava vencendo, ele precisou de substituir o Kaique, ficou de uma forma mais defensiva, o fez bem nessa oportunidade. Contra o Barcelona também o fez bem. Era uma situação onde o Cruzeiro já tinha praticamente conseguido fazer um placar de maior controle do jogo, ele dá assistência inclusive para aquele gol belíssimo do Matheus Pereira, enfim, eu só acho que esse recorte de 2 jogos onde o Vidalba atuou pela lateral esquerda é muito pouco, eu vou aguardar, acho que vai depender muito do que o Vidalba vai conseguir fazer nesse período de treinamento, de preparação antes dos campeonatos voltarem. Uma coisa é certa, o Vidalba, que já deu várias voltas no elenco cruzeirense desde que chegou em 2024, ele chega com o Larcamon, querendo colocar o Cruzeiro para jogar com 3 zagueiros. Ele é colocado como zagueiro pelo lado esquerdo, acaba não indo bem, mas por uma questão muito mais de sistema. Depois ele passa a ser utilizado como zagueiro. Quando o Jardim chega, ele tem um jogo péssimo como lateral esquerdo com o Democrata, em que o Jardim, aqui mesmo, disse, cara, eu não sei o que um jogador desse nível está fazendo no Cruzeiro. Então o Vidalba, ele já deu várias reviravoltas para ser utilizado. De repente, pode estar encaminhando mais um, porque a gente tem que lembrar, o primeiro recorte do Arthur Jorge, quem ele escala pelo lado esquerdo na ausência do Kaique e do Cauã Prates, é o Cauã Moraes, que vai por aquele lado. Então parece que o Vidalba pode estar começando a mudar esse tipo de situação. Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal, muito obrigado a vocês que chegaram até aqui, curtiram o vídeo, já deixa o like antes de sair do vídeo, dá essa moral aí pro canal, tamo junto. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Cruzeiro mais lindo do mundo, esse canal traz notícia todos os dias aqui para vocês, então já fica o meu convite, se inscreva no canal, deixa o seu like, é muito importante, ajuda demais o canal, e é muito importante pra gente também, claro. E ativa o sininho de notificação para toda vez que sai uma notícia você ser avisado pelo YouTube, tá bom? Fique à vontade, esse canal aqui é de vocês, tá? Fique à vontade para deixar seu comentário aí em relação a tudo que foi falado aqui no vídeo, tá? No espaço de comentário do canal. A participação de todos é muito importante aqui pro canal, tá bom? Então fique à vontade para estar compartilhando o vídeo com os amigos, tá bom? Vai ajudar demais aí você compartilhar com os amigos que também curtem aí o Cruzeiro, tá? O YouTube indicou esse canal para vocês porque vocês, eu acredito, que são cruzeirense. Então, indique esse canal para os seus amigos que também são cruzeirenses, que assim você faz esse canal gigante. Quanto mais inscritos, mais o canal cresce e a gente trabalha mais, busca sempre mais notícias para você sempre ficar por dentro de tudo que acontece dentro do clube, tá? Tamo junto, muito obrigado pela sua preferência, esperamos que vocês permaneçam com a gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.